Arena da Baixada, Curitiba, abril de 2026. Nas arquibancadas daquele jogo do Atlético, sentados entre a torcida comum, havia dois homens com cadernos e tablets, observadores profissionais vindos da Inglaterra, representantes do Tottenham Hotspur, um dos 20 maiores clubes do mundo. Eles não vieram ver o elenco do Atlético, não vieram avaliar o time. Vieram por causa de um garoto de 18 anos, 1,87 metros, canhoto, número 65, que alguns meses antes havia saído do banco num jogo da Série B, cometido um pênalti nos acréscimos que transformou uma vitória em empate, e depois chorado num treino de clube. Naquele mesmo mês de abril, o Atlético anunciou que só liberaria esse garoto para o exterior por um mínimo de 20 milhões de euros, o que seria a maior venda de zagueiro da história do clube. E em 20 de julho de 2026, o CIS Futebol Observatory publicou o ranking dos 10 defensores centrais sub-20 mais promissores do mundo fora das 5 grandes ligas europeias. Arthur Dias, do Atlético Paranaense, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 6 graus do mundo. Avaliado em 10,1 milhões de euros. A pergunta que fica é: o que transforma um garoto que chorou num treino depois de um erro, num dos 6 zagueiros jovens mais promissores do planeta? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 10 de abril de 2007. Arthur dos Santos Barbosa Dias nasceu na capital sul-mato-grossense, a mesma cidade que revelou Ederson, convocado para a seleção brasileira da Copa do Mundo de 2026, com a história que a gente já contou aqui nesse canal. Campo Grande não tem a estrutura de base dos clubes de São Paulo, do Rio ou de Curitiba. Tem campos de terra, projetos sociais, escolinhas de bairro e uma competitividade feroz entre os garotos que sabem que, se não aproveitarem a janela que se abrir, talvez não venha outra. Arthur jogava como centroavante, artilheiro das equipes em que passava. O gol era o idioma que ele dominava antes de dominar qualquer outro aspecto do futebol. E ele dominava bem, como qualquer menino que cresce chutando bola no quintal desde que aprende a andar. Em 2022, com 15 anos, foi contratado pelo Atlético Paranaense para compor as categorias de base. Saiu de Campo Grande sozinho, como tantos outros garotos de cidades do interior do país que empacotam uma mola e vão tentar a sorte num clube de Curitiba, de São Paulo, de qualquer cidade onde o futebol profissional exista de verdade. No Atlético, encontrou algo que não esperava. A posição que ele havia escolhido talvez não fosse a sua. Comecei como atacante, depois fui ponta, no sub-15. Desci para a lateral esquerda. Em 2022, fiz alguns jogos de lateral esquerdo e sei jogar ali. Em 2023, virei zagueiro e gosto de jogar de zagueiro. Conta Arthur Dias. Um garoto que foi centroavante, depois ponta, depois lateral esquerdo, depois zagueiro. Cada mudança de posição sendo uma redescoberta de quem ele era dentro de um campo de futebol. A decisão de transformar Arthur Dias em zagueiro não foi do próprio jogador. Foi de um treinador da base do Atlético chamado Rodrigo Belão. É um menino que era centroavante do sub-15 e não tinha futuro. Todo mundo queria mandar embora e achou que era loucura. Eu acabei não liberando porque vi potencial como zagueiro. Depois que mudou a vida dele, ele explodiu. Relembrou Belão, que passou 5 anos no Atlético e hoje trabalha no Botafogo. Em um dos treinos do sub-15, Belão aplicou exercícios de um X onde todos atacam e todos defendem. Ali, percebeu. Quando o Arthur atacava, era competente. Quando o Arthur defendia, era natural, um instinto diferente, uma leitura de espaço que os outros garotos da mesma idade não tinham. A mudança de posição salvou a carreira do garoto. Nos anos seguintes, Arthur assinou o primeiro contrato profissional em setembro de 2023, com apenas 16 anos. Em 2024, foi chamado para a seleção brasileira sub-17 e depois sub-20. Disputou o Sul-Americano sub-20 de 2025 na Venezuela como o mais jovem dos 23 convocados, com apenas 17 anos. E foi titular em todos os jogos. O Brasil foi campeão. 12 partidas pela seleção principal de base. Campeão sul-americano. Contrato até dezembro de 2028. Mas antes de tudo isso, havia acontecido a noite mais difícil da carreira. 27 de julho de 2025. Belo Horizonte. Série B do Campeonato Brasileiro.
América Mineiro contra Atlético Paranaense. Arthur Dias entrou no segundo tempo como substituto. 18 anos. Primeira partida pelo profissional. O técnico Odair Hellmann apostou no garoto da base numa partida fora de casa na segunda divisão do futebol brasileiro. Nos acréscimos, com o Atlético vencendo por 2-1, Arthur cometeu um pênalti. O árbitro apontou para a marca. O América converteu. Empate em 2-2. Uma vitória que valia 3 pontos numa corrida acirrada pelo acesso à Série A havia virado um ponto por causa de um erro do garoto de 18 anos em sua estreia profissional. A imprensa notou. A torcida comentou. E Arthur, que havia saído do banco de reservas pela primeira vez na carreira, processava aquilo sozinho. Dias depois, durante um treino, Arthur chorou. Não foi no jogo. Não foi em público, diante de câmeras e torcida. Foi num treino de clube, num momento de vulnerabilidade real. Um garoto de 18 anos carregando o peso de um erro que havia custado pontos ao time, que havia sido discutido, que havia gerado críticas. O técnico Odair Hellmann não o afastou. Não o devolveu ao time de base. Manteve Arthur no elenco profissional e seguiu apostando nele. Aqui a gente dá suporte para o jogador crescer. Ele tem qualidades excepcionais e vai responder, disse Hellmann. A pergunta que pairava naquele momento era simples. Esse garoto ia aguentar a pressão? Ou aquele pênalti seria o fim de uma história antes de ela realmente começar? Arthur Dias respondeu da única forma que um atleta sabe responder a uma pergunta como essa. Dentro de campo. Nas semanas seguintes à estreia com o pênalti, o garoto foi promovido a titular absoluto do Atlético. Agosto de 2025, menos de um mês depois da noite em Belo Horizonte. Setembro de 2025, contrato renovado até dezembro de 2028 pelo Atlético. Outubro de 2025, o Atlético tem uma das melhores defesas da Série B. Novembro de 2025, acesso à Série A conquistado. Arthur Dias, titular absoluto, 18 anos, um dos pilares da campanha. 2026, titular em todos os jogos do Brasileirão. Um dos 3 únicos atletas do Atlético que disputaram os 90 minutos de todas as partidas da temporada, ao lado do goleiro Santos e do lateral Benavides. Mas há um detalhe nessa história que ninguém conta quando fala de Arthur Dias. Um detalhe que só faz sentido quando você sabe que ele começou como centroavante. Um detalhe que é, ao mesmo tempo, o mais inesperado e o mais coerente desta trajetória inteira. Em 2024, pela seleção brasileira sub-17, num amistoso contra Angola, Arthur Dias, zagueiro, marcou um gol de bicicleta. Um zagueiro marcando de bicicleta. Todo menino sonha em fazer um gol pela seleção brasileira e fazer um de bicicleta pela sub-17. Não tem dinheiro que compre isso, disse Arthur. O atacante que havia sido convertido em zagueiro ainda estava lá dentro. Aquele instinto de artilheiro que Belão havia identificado nos treinos de um X1, o mesmo instinto que havia dificultado sua vida como centroavante, havia se transformado na leitura de jogo de um zagueiro que entendia o ataque porque havia vivido dentro dele. Não é acidente. É o mesmo garoto. Com a consagração como titular absoluto e a renovação de contrato assinada, Arthur Dias entrou em 2026 como a maior aposta do Atlético para os próximos anos. O clube havia perdido Vitor Roque e Bento para a Europa e precisava de uma nova referência interna, alguém que a torcida pudesse chamar de filho da casa. Arthur era esse alguém. Mas em fevereiro de 2025, no momento que ficou guardado entre os treinos e as concentrações da seleção, Arthur recebeu uma notícia que parou tudo. Sua avó havia falecido. Dias depois, numa vitória da seleção sub-20 sobre o México, Arthur entrou em campo e marcou um gol de cabeça. Fazer o gol de cabeça na sub-20 logo depois que minha avó faleceu foi muito especial. Senti que ela estava olhando, disse Arthur. Um garoto que havia chorado num treino de clube depois de um pênalti, que havia perdido a avó durante uma convocação para a seleção, que havia marcado de bicicleta numa partida internacional. Era agora, em julho de 2026, o 6 graus zagueiro jovem mais promissor do mundo segundo o CIS Futebol Observatory. E então veio o segundo susto. Não para Arthur, mas para o Atlético. Em abril de 2026,
Representantes do Tottenham Hotspur viajaram a Curitiba especificamente para assistir a uma partida do Atlético na Arena da Baixada. Sentaram nas arquibancadas, observaram, tomaram notas e, ao final, consultaram a diretoria do clube paranaense sobre a possibilidade de uma negociação. O Atlético respondeu com um número: 20 milhões de euros, mínimo. O maior valor já cobrado pelo clube na história por um zagueiro. Mais do que os 8 milhões de euros que receberam por Robson Bambu em 2020. A jornada completa, data por data, para sentir o que esse garoto viveu. 10 de abril de 2007, Arthur dos Santos Barbosa Dias nasce em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 2022, chega às categorias de base do Atlético Paranaense com 15 anos, vindo do Mato Grosso do Sul. Sub-Easy, 2022. O técnico Rodrigo Bellon percebe que o centroavante tem instinto de zagueiro. Quase dispensado, Arthur muda de posição. 19 de setembro de 2023. Assina o primeiro contrato profissional com o Atlético. 16 anos. 2024. Chamado para a seleção Sub-17. Marca um gol de bicicleta contra Angola. Depois é chamado para a Sub-20. 27 de julho de 2025. Estreia profissional. Entra no segundo tempo no empate por 2-2 com o América Mineiro. Comete pênalti nos acréscimos que transforma a vitória em empate. Chora num treino dias depois. Agosto de 2025. Odair Hellmann mantém Arthur como titular. Responde com atuações consistentes. 5 de setembro de 2025. Contrato renovado até dezembro de 2028. Fevereiro de 2025. Título do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira. Mais jovem convocado. Titular em todos os jogos. 2026. Titular absoluto no Brasileirão. Um dos 3 jogadores do Atlético que jogaram 90 minutos em todas as rodadas. Atlético com uma das melhores defesas, 18 gols sofridos em 18 jogos. Abril de 2026. Representantes do Tottenham viajam a Curitiba especificamente para observar Arthur. Atlético confirma. Saída mínima por 20 milhões de euros. 20 de julho de 2026. CIS Futebol Observatório. Arthur Dias. 6 graus zagueiro sub-20 mais promissor do mundo fora das 5 grandes ligas europeias. Valor estimado: 10,1 milhões de euros. Esse é o garoto que quase foi dispensado pelo Atlético porque não tinha futuro como centroavante. Que chorou num treino depois de um pênalti que custou pontos ao time. Que perdeu a avó numa concentração da seleção e marcou um gol de cabeça dias depois. Que marcou de bicicleta sendo zagueiro porque nunca esqueceu que foi centroavante. E que hoje faz o Tottenham Hotspur atravessar o Atlântico para sentar numa arquibancada em Curitiba. Foram momentos de muita felicidade. Todo menino sonha em fazer um gol pela seleção brasileira e fazer um de bicicleta pela Sub-17. Não tem dinheiro que compre isso, disse Arthur. Essa frase diz quem ele é. Não o zagueiro que o mundo está descobrindo agora, mas o menino que saiu de Campo Grande com o sonho que nenhuma posição pode apagar. A pergunta que fica para você é essa. O Atlético deve vender Arthur Dias ainda em 2026 pelo que o Tottenham for oferecer? Ou segurar mais uma temporada para aumentar o valor e o legado do jogador no clube? Deixa nos comentários. Aqui a gente conta histórias que o futebol tradicional insiste em esquecer. Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.